Me chamo Lucas Ribeiro dos Santos e junto aos meus colegas de trabalho Bruno de Moraes Mendes, Fabrício Roarelli e Pedro Paulo, estaremos apresentando o trabalho de tópicos especiais de soldagem. Os campos principais de aplicação dos processos de soldagem são os campos de produção e de manutenção. O campo de produção ele é o mais conhecido e de maior difusão, é o de produção. Não só pelo maior volume de suas aplicações, como pela sua participação nas indústrias. Neste caso, os técnicos e soldadores que atuam na área seguem uma orientação segura e garantida com todos os parâmetros pré-determinados, inclusive com sistemas automatizados. Já o de manutenção, ela normalmente é utilizada para reparo, e apresenta aspectos diferentes, sendo que seu principal objetivo é manter em funcionamento as linhas de produção, recuperação rápida e economicamente toda peça ou equipamento cuja substituição tenha custo elevado e muitas vezes impossível. Em muitas aplicações, a soldagem de manutenção recupera a peça com o aumento da vida útil sobre a peça original. Para dar sequência ao nosso trabalho, vamos estar mostrando quais são os tipos de solda mais populares na indústria. Olá, eu sou o Bruno e vou dar continuidade à nossa apresentação. Soldagem com eletrodo revestido. Ela é realizada com o calor de um arco elétrico mantido entre duas partes metálicas. A extremidade de um eletrodo metálico revestido é a peça de trabalho, metal base. O calor produzido pelo arco elétrico é suficiente para fundir o metal de base, a alma do eletrodo e o revestimento. Soldagem MIG-MAG. A solda MIG-MAG é um processo de soldagem por arco elétrico entre um metal de base e um consumível em forma de arame, denominado eletrodo não revestido, fornecido por uma fonte de alimentação contínua, realizando uma união de materiais metálicos pelo aquecimento e fusão sob uma atmosfera de proteção gasosa. A soldagem com arame tubular. O fluxo contido dentro do arame é responsável pela proteção do arco e do cordão de solda e pode ser complementado por um fluxo de gás fornecido por uma fonte externa. Soldagem TIG. A solda TIG ela é um processo que utiliza um eletrodo sólido de tungstênio não consumível. O eletrodo, o arco e a área em volta da poça de fusão da solda são protegidos por uma atmosfera protetora de gás inerte. Soldagem por feixe de elétrons. O cátodo é conectado com uma grande diferença de potencial, que seria o DDP, em relação aos anodos. Assim, os elétrons produzidos são acelerados entre o cátodo e o anodo, chegando a atingir velocidades da ordem de 0,2 a 0,7 vezes a velocidade da luz. Olá, meu nome é Pedro Paulo Bueno de Miranda e estarei dando continuidade à nossa apresentação. Soldagem a hidrogênio atômico. A soldagem com hidrogênio atômico é um processo de soldagem que utiliza um arco elétrico, um voltaico, entre dois eletrodos metálicos de tungstênio e em uma atmosfera de hidrogênio. Soldagem a arco de plasma. A solda por arco de plasma utiliza a fusão de metais por meio de um arco elétrico constritor, estabelecido entre um eletrodo de plasma de tungstênio e a peça que será soldada. O plasma é obrigado a passar por meio de um orifício, tornando-se um jato constrito de alta velocidade. Dentro dos tipos de soldagem citados anteriormente, vamos se aprofundar na solda MIG e MAG. Quais as aplicações da solda MIG e MAG? Processo solda MIG. A solda MIG é indicada para a soldagem de materiais não ferrosos, tais como
alumínio e suas ligas, cobre e suas ligas, bronze, entre outros. Processo de solda MAG. A solda MAG é indicada para a soldagem de metais ferrosos. Boa noite a todos. Eu me chamo Fabrício Ribeiro Rorelli e vou estar falando um pouco sobre as características da soldagem MIG-MAG. Além das características já mencionadas anteriormente, que diferenciam o processo de solda MIG-MAG, existem outros fatores que influenciam na transferência do metal depositado para a poça de fusão. Entre eles são o tipo de corrente, a tensão do arco elétrico, a intensidade ou a velocidade do arame, o diâmetro do arame, a composição química do arame, a extensão do arame e também a composição do gás de proteção. Quais são as vantagens do processo de solda MIG-MAG? Uma soldagem mais rápida, que possibilita um aumento da produtividade e também diminui a distorção das peças. Não tem a necessidade da remoção da escória. A solda pode ser feita em diversas posições. Ela pode ser mecanizada ou automatizada. Tem uma menor perda de material. Possibilita uma solda ampla na faixa de espessura e de materiais. Largas aberturas preenchidas facilmente, tomando alguns tipos de reparos mais eficientes. E um baixo custo de produção. Quais são as limitações do processo de solda MIG-MAG? A regulagem do processo é um pouco mais complexa. Não deve ser utilizado em presença de corrente de ar. A probabilidade elevada de gerar porosidade no cordão de solda. Uma produção de respingos. Custo mais elevado do equipamento em relação à solda com eletrodo revestido. E o custo mais elevado do arame para o uso em alumínio e aço inoxidável.